Olá, muito boa noite para você que acaba de acompanhar a exibição do documentário Levante. Esta noite temos uma programação especial e a partir de agora iremos debater todas as nuances que associam a era digital à cobertura de grandes manifestações no mundo todo. A partir de 4 casos registrados em 4 países, a obra acompanhou movimentos de juventude no Brasil, no México, na faixa de Gaza e em Hong Kong. Dirigido pela brasileira Susana Lira e o inglês Barney Lancaster Owen, o documentário comprova como smartphones, tablets e drones tornaram-se aí ferramentas fundamentais nas mãos de cidadãos para o acompanhamento simultâneo do que de mais relevante acontece nas ruas durante crises e manifestações. O Levante é uma realização do Canal Futura com coprodução da Modo Operante e Embaúba. O documentário foi vencedor do 5º Pitching Doc Futura, cujo tema desta última edição foi Tecnologia e Impacto Social. Vamos abrir agora o debate sobre essa produção e discutir os caminhos da sociedade contemporânea na era digital. Para este debate, convidamos a Maria Isabel Mendes de Almeida, ela que é doutora em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, IUPERJ. O Michel German, ele que é mestre em Antropologia pela Universidade de Jerusalém. E a Susana Lira, que é diretora do documentário Levante. Conosco também ainda participará desta conversa o Caio Túlio Costa, que é consultor em mídia digital. Muito boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Vamos começar, Maria Isabel, falando sobre as suas considerações a respeito desse documentário, né? Vou pegar também a opinião do Michel, da Susana, mas em tese, de que maneira a sociedade contemporânea enxerga uma obra como essa, que traz ali nuances da juventude e do uso de tecnologia. Olha, eu acho que certamente esse é um filme que, de uma certa forma, ele representa e expressa, né, iconicamente um traço da subjetividade contemporânea, uma espécie de traçado da subjetividade jovem contemporânea. Em primeiro lugar, eu achei muito curioso, não sei se a Susana pensou nisso ou não, mas a duplicidade do título, né? Levante e levante. Né? Você pensou nisso? Claro. É, claro. Porque o próprio sentido, realmente, do levante como verbo, né, tem tudo a ver com a questão de como é que está se processando, como é que está acontecendo, né, certos mecanismos da juventude, certos mecanismos subjetivos da juventude, que tem como parâmetro central essa ideia, que é um pouco parecida com o levante, que é o se joga, por exemplo, né? Há realmente uma rapidez, uma instantaneidade assim, extremamente singular, ímpar nessas manifestações, né? Eu pensei, inclusive, quer dizer, no caso mais conhecido por mim, por exemplo, embora a gente hoje possa pensar realmente em juventudes transnacionais, mas no caso brasileiro do Mídia Ninja, é um pouco acho que um reflexo do que eu penso sobre o Mídia Ninja se alastra por completo nos outros episódios demonstrados no filme, né? Que é essa ideia de que eles têm, quer dizer, o modus vivendi deles é um modus operandi. Quer dizer, essa ideia, né, de você operar incessantemente, você fazer, né, você, de certa maneira, acontecer, sem precisar. Hoje eu acho que aí tem a importância realmente vigorosíssima da questão da internet, que é podendo se utilizar naquele momento, daquele recurso, da instantaneidade dele e intervir, mas intervir de fato, não é? Como nós vimos aqui nas jornadas de junho, né? Uma intervenção que não tem nenhuma tipicidade com nada conhecido por nós, né? Aquela intervenção nas ruas, quer dizer, a intervenção que não tinha, que era inteiramente descentrada, que era inteiramente, cancelada de lideranças, as velhas lideranças que a nossa geração, minha geração conheceu, né? Desde palavras de ordem até municiar aquele conjunto, né, de pessoas a partir de um determinado axioma. Nada disso acontece. Deixa eu perguntar então para a Susana que teve a oportunidade aí de interpretar, de revelar, de refletir sobre 4 casos no México, em Hong Kong, na faixa de Gaza e no Brasil. Percebeu-se alguma mudança, alguma nuance bem diferente entre esses movimentos de juventude? Diferença quase nunca, assim, porque, na verdade, a inquietude, o levante, quando ele acontece, ele vem de uma insatisfação, de um momento onde você olha para a sua realidade e fala, isso está errado.
E é a proposta do filme, do título que você ressaltou, que é a questão do levante mesmo, é da gente se levantar contra tudo aquilo que a gente não acredita né, que a gente não acredita que seja certo. Então, em relação aos outros países, é o mesmo motivo, assim. São jovens, obviamente, o que muda é a realidade no entorno. É diferente de você se mobilizar num Estado democrático do que de você se mobilizar, por exemplo, em Hong Kong, que é mais difícil, e na faixa de Gaza, pelas questões todas de tecnologia e questões políticas que envolvem. Então, a diferença é essa, mas assim, os jovens que estão na linha de frente têm o mesmo perfil. São pessoas que entendem que a tecnologia é um instrumento muito poderoso de manifestação e de transformação mesmo, social. Michel, você é mestre em antropologia pela Universidade de Jerusalém. A gente sabe que existem muitos conflitos no mundo e talvez alguns com que a sociedade tenha menos envolvimento, né? Trazer esse tema para o público brasileiro, fazer com que o público brasileiro entenda mais a fundo o que de fato está acontecendo e o que de fato está sendo batalhado em outros países, é também um desafio muito grande que a Suzana teve, por exemplo, como acontece a todo momento na faixa de Gaza. A todo momento mesmo, né? E aí isso acaba virando uma coisa meio que vulgarizada, enquanto as pessoas não podem trazer coisas novas, o debate passa a ser um debate pouco importante, né? Eu acho que o grande mérito do filme é trazer a perspectiva do conflito de Gaza, estou falando aqui sobre um tema que eu conheço mais do que os outros, a partir de uma lógica muito específica, de uma jovem que fala desde o fronte, né? E o fronte na faixa de Gaza é qualquer lugar, né, trazendo referências sobre o que acontece no seu cotidiano, né? O diálogo que ela tem com outra jovem também é importante, a ideia de que eles estão mandando para o mundo coisas que quase ninguém vê, não é? Eu achei o filme muito interessante, eu acho que essa é uma das grandes questões do filme, quer dizer, a dimensão do subterrâneo se transforma em superfície, você começa a ver o que está acontecendo, você começa a perceber, você começa a entender a partir de uma tela de computador ou de uma tela de um smartphone o que acontece do outro lado do mundo e se sente muito conectado com isso, não é? Eu queria levantar uma questão sobre essa contradição que eventualmente pode acontecer. Eu sei que a sua ênfase não foi só na questão da política, né? Mas eu queria trazer o debate, além de antropólogo, eu sou também historiador, o debate sobre o uso da política nesse caso, né? É claro que a gente tem uma coisa nova. É claro que o que está acontecendo hoje em termos de tecnologia é novo. É claro que a possibilidade de eu denunciar o que está acontecendo na faixa de Gaza para um jovem no interior de Pernambuco ao vivo é impressionante. É claro que eu tenho a possibilidade de ler o que está escrito num Twitter e me sentir conectado àquele jovem em Hong Kong, é fantástico, né? A minha questão aqui é até que ponto o conteúdo também é novo. Né? Até que ponto as possibilidades de renovação são dadas somente pela dimensão tecnológica. Me refiro aqui à faixa de Gaza, né? O uso daquela tecnologia em termos de denunciar o que estava acontecendo, o massacre, a agressão, etc. e tal, me possibilitou perceber a partir de uma lógica muito específica. Havia possibilidades também, e aqui tem inovações possíveis, de diálogo entre os dois frontes. E aqui eu me refiro a palestinos e israelenses, o que acontece, não é? Até que ponto as meninas do filme de Gaza estavam renovando também na sua percepção de agente político, de agência político, ou até que ponto elas estavam reproduzindo dimensões nacionais, nacionalistas, religiosas, etc. e tal. Até que ponto a gente tem que exigir dessa nova onda de jovens que tweetam e se conectam, também uma dimensão de renovação de percepção de mundo. Vou aproveitar esse teu comentário e rodar aqui um pouquinho do trecho desse caso do qual você está falando. Vamos botar aí na tela o caso da faixa de Gaza para a Suzana depois trazer os comentários. Ó. So I signed up to Twitter in the war of 2012. I tried to make people feel like they are living with us in Gaza. They are experiencing the war, so they know who are the victims. Um trechinho, Suzana, com a palavra. Então, quando eu estava até conversando antes de começar o programa aqui, a gente tinha essa preocupação em não reproduzir discursos consolidados, enfim. Mas o que se mostrava é que essa juventude ela tinha o interesse e a vontade de expressar aquilo que afetava ela no momento. Por exemplo, o que acontece no Mídia Ninja, que é a questão dos garis, essa questão do governos e essas classes sociais, sindicais, elas são
são permanentes, né? Ela começa e são ciclos que a gente vê acontecendo. A mesma coisa no México, um governo autoritário que usa da violência também é um discurso consolidado. Faixa de Gaza, idem, né? O conflito entre árabes e judeus é uma coisa que a gente sabe que existe há muito tempo e está aí, não foi resolvido ainda. E Hong Kong, principalmente, é uma sociedade completamente fechada e que está querendo voto popular, está querendo se democratizar. Então, esse não foi o foco. O foco foi assim, de que forma aquela tecnologia que aquela pessoa estava usando era realmente inovadora. E nesse caso, para falar especificamente da faixa de Gaza, a gente tinha o primeiro canal no YouTube da Palestina com língua inglesa e uma adolescente de 16 anos que tinha um Twitter que não tinha nenhum tipo de acesso e que depois que ela começou a falar sobre e mostrar o que estava acontecendo, realmente ela teve muito mais seguidores. Mas eu acho que você fala super importante, porque essa discussão do conteúdo, que a liberdade que a tecnologia dá, é uma discussão que a sociedade precisa começar a ter. Porque é isso, qualquer pessoa posta o que quiser, a opinião que quiser em qualquer lugar do mundo. Pois é, nesse sentido, eu vou trazer mais um convidado para a nossa conversa, mas antes disso, eu vou rodar um trecho do caso aqui do Rio de Janeiro, que dialoga um pouquinho com essa relação do conteúdo e da imagem. Olha só. Para fazer a revolução hoje em dia, a guerra tem que ser travada, é uma guerra memética, é uma guerra de imaginário, ela não é mais uma guerra física. Uma guerra memética. Cara, isso eu vou chamar o nosso próximo convidado, que é o professor Caio Túlio Costa, consultor em mídia digital, que vai conversar conosco pela internet, diretamente de São Paulo. Professor Caio Túlio, muito boa noite, obrigado pela participação no debate de hoje, tudo bem? Boa noite, Zé Brito, tudo bem, tudo ótimo. Caio, a gente rodou agora um trechinho sobre uma fala de um dos componentes do Mídia Ninja dizendo que para se fazer uma revolução hoje em dia, tão importante quanto uma guerra física, tão importante quanto um conflito, uma manifestação, é a guerra da imagem. Como é que você interpreta esse tipo de comentário nos dias de hoje, no contexto do Levante? Eu acho que a gente está vivendo já aí há algum tempo, com a emergência da própria internet, e depois com as facilidades que a comunicação e a banda larga nos dão, de fato, uma disrupção muito grande no negócio da comunicação como um todo. E, nesse sentido, a fala tem tudo a ver. O que não tem tudo a ver, e eu acho que o filme ele é extraordinário em demonstrar isso, ao mesmo tempo, paradoxalmente, ele mostra isso, é que, ao mesmo tempo que eles trazem essa inovação e traz o olhar de dentro das manifestações, ao vivo, né, o que foi exatamente o Mídia Ninja em 2013, a projeção que teve, eles também centralizam, de alguma forma, essa informação para fazer com que a sua disseminação seja, mesmo ao contrário do que se queira, de alguma forma organizada, né? Então, essa revolução, de certa forma, ela também ainda precisa ser feita de fato. O filme, o documentário é extraordinário, é maravilhoso, é muito bem editado, né? A trilha sonora é ótima. Agora, ela, paradoxalmente, ele também glamouriza, né, de certa forma, e estetiza as manifestações, as quatro que ele trata. Quer dizer, é um olhar, eu diria que é um olhar extraordinariamente bom, sofisticado, bem feito, atualizado, daquilo que é novo no fenômeno midiático e que faz com que essa disrupção esteja acontecendo. Então, eu vejo aí muitos paradoxos nessa história, tanto do ponto de vista do Mídia Ninja, que é um fenômeno que a gente conhece bem, quer dizer, aquele efeito que ele teve em 2013 já não conseguiu com a mesma intensidade em 2014 e nem em 2015. Então, eu acho que o dado mais relevante é esse. Agora, as experiências são sensacionais. O professor Michel falou aí da experiência em Gaza, que as duas meninas são sensacionais do ponto de vista do olhar de dentro
sem necessariamente se desligar de uma visão muito próxima da visão da vítima enquanto tal, né? Mas o fato de poder ter um olhar de dentro, e isso permitir, do ponto de vista teórico, sim, permite um diálogo com as outras, com os outros integrantes em jogos, adversários ou não, outros povos ou não, é sensacional, né? Agora, e ao Caio, mesmo tempo você tem coisas fantásticas, como o uso do drone lá em Hong Kong. Pois é, a gente estava falando aqui justamente sobre o uso do drone, né, um comparativo com a Praça da Paz Celestial em 1989. A grande diferença, ou uma das possíveis grandes diferenças, até citadas no documentário, é justamente a questão da imagem, a questão do acesso a uma informação e de um ponto de vista que vem de cima. Isso veio para ficar, Caio, nesses momentos de discussão política e ideológica, a composição do Estado Islâmico, a gente vendo hoje em dia uma questão muito delicada, mas do ponto de vista estético, muito bem feita também? Me incomodou no documentário essa questão da imagem. Evidentemente que o que se tem ali em Hong Kong é uma imagem duradoura, são momentos maiores, são situações mais bem definidas e acompanhadas pelas câmeras. Agora, o que ficou da Praça Tiananmen, lá das manifestações na China, foi exatamente a imagem do jovem desafiando o tanque. Então a imagem ali também foi fundamental, e naquele momento foi feito pela mídia tradicional, né, que também trouxe a imagem enquanto tal. A grande diferença é que as imagens de hoje são feitas internamente, de dentro, de forma absolutamente descontrolada, descentralizada, e aí que está a grandeza e a diferença dessa situação. O que faz com que as manifestações também se organizem, né, sem nenhum tipo de partido ali comandando e fazendo a partido, o sindicato, ou seja, fazendo a organização enquanto tal, mas simplesmente também, se quiser, participando como um dos integrantes ali. Isso que vai pipocando e trazendo pessoas de todas as partes. Agora, se veio para ficar e como vai ficar, a gente não sabe ainda. O que a gente sabe é que a imagem e o celular vão cada vez mais ter um papel de preponderância, né? Vou pedir para o Caio aguardar um pouquinho, continuar aí conosco pela internet, que eu vou trazer esses seus pontos de vista aqui para o estúdio. Já eu te chamo de novo, Caio. Suzana, Maria Isabel, Michel, ele trouxe aí uma questão relacionada até ao comparativo da imagem, da relevância da imagem da Praça da Paz Celestial, né, no menino enfrentando ali um tanque, e hoje em dia a gente percebe também a relevância de outras captações, mas do ponto de vista de organização de movimentos, como o Caio também muito bem trouxe, a organização desses movimentos de forma pulverizada. O que isso representa hoje em dia, Michel, se é que a gente consegue analisar uma revolução enquanto fazemos parte dela? Bom, é claro, quer dizer, o professor Caio levantou a questão da agência como referência fundamental. A agência não foi criada com as novas tecnologias, né? O exemplo do menino na frente do tanque é uma referência fundamental na nossa memória coletiva, na nossa memória política, né? E eu acho que a gente continua falando sobre isso, né? Continua falando sobre o indivíduo, as possibilidades de ações individuais que se transformarem em símbolos. Eu acho que tem uma outra dimensão aqui, que é a memória dos eventos. Porque os eventos são isso, são eventos, né, e que guardam memórias, e essas memórias podem ter usos políticos variados, né? E aqui eu lanço essa questão, quer dizer, é claro que na hora da produção das imagens, na hora da produção das agências como referências de testemunhas e do que está acontecendo, a gente fala muito sobre a dimensão do levante. Como essas memórias, a gente já pode falar sobre isso, como essas memórias, a gente já está há 2 anos depois das manifestações das jornadas de junho, como essas memórias, por exemplo, das jornadas, são utilizadas por agentes políticos mais tradicionais. Elas são utilizadas, os agentes políticos mais tradicionais utilizam essas referências de maneira contraditória em relação ao que elas eram na sua origem. A possibilidade de uso político de memória, que é contraditório em relação a atitude dos agentes que filmaram isso e tal, é possível. Por exemplo, as manifestações que aconteceram esse ano, que são diferentes na natureza e diferentes também nas perspectivas políticas, utiliza como referência, muitas vezes, memórias políticas das manifestações de 2 anos atrás. Os agentes são outros. As
formas de lidar com isso são as mesmas, né? Sim. A dimensão de novas tecnologias, a possibilidade de tweetar uma coisa, de colocar na rede social, etc. Tal, estão lá. E aí a gente tem que também saber lidar com essas novas tecnologias para lá e para cá. Maria Isabel, o que acha? É uma coisa curiosa, porque eu acho que, na verdade, eu até fiquei pensando agora sobre o que o Michel falou, sobre a possibilidade, talvez, de você estar lidando ainda com conteúdos os mesmos, digamos assim, né, e com formas diferenciadas. Mas, num certo sentido, eu acho que mudou, né, a feição das questões, desses movimentos, mudou muito no sentido, por exemplo, que você não vê mais. Primeiro, a gente tem que saber que hoje não tem mais o fora e o dentro, né? Basicamente, desde a queda do Muro de Berlim, que a gente sabe que está tudo dentro, né? E a questão é negociar dentro. Isso eu acho uma feição contemporânea, realmente. E essa negociação dentro, eu acho que depende muito, né, da gente observar com uma certa acuidade o que está acontecendo, primeiro no sentido de uma descontinuidade grande em relação até essa ideia de revolução. Eu não consigo ver isso como uma ideia de revolução e nem uma ideia, digamos, análoga àquilo que a gente viveu, que eu vivi, né, na contracultura, por exemplo, né? Não é uma questão de ruptura, não é uma questão de descontinuidade, não é deixar de fazer as coisas, não é sublevar as coisas, mas sim compor. Compor não no sentido, digamos assim, político da coisa, de como a gente pensa em compor no Brasil, por exemplo, mas compor no sentido de que todos esses jovens atravessados por essa questão da tecnologia, tão bem mostrados pela Suzana, têm composições situacionais de cada uma daquelas realidades, até porque os jovens, hoje, o fator de situação, a questão situacional é central para eles. É central, não é uma questão, né, digamos, ontológica da existência, é a situação que comanda. E nesse sentido, Suzana, houve algum tipo de debate, de diálogo com essas pessoas registradas no documentário sobre a condução do que seria registrado, sobre a condução da narrativa? Porque isso também, às vezes, se torna uma questão, né? Sim. Muitos desses movimentos não se abrem a qualquer tipo de pessoa, a qualquer tipo de veículo. Como é que foi? Inclusive, foi difícil a negociação com todos eles, porque é isso, o que você vai fazer com essa informação que eu estou te passando? Aonde vai ser exibido isso? Essas pessoas têm essas preocupações que são mídias livres, né, digamos assim, em qualquer lugar do mundo. Elas querem ser independentes. Então, no momento que a gente fecha um assunto, fecha um corte e coloca dentro de um filme, tem todo um... Né, se torna um conteúdo político mesmo que a gente não queira. Mas houve sim essa discussão, por isso a gente usou, tanto no Mídia Ninja quanto nos outros... o Mídia Ninja, por exemplo, a gente usou o case dos garis, que a gente achou importante, que foi um case menor, que não foi de uma grande revolução. E eu não acredito nesse sentido que a gente está falando de uma revolução realmente social. Eu acho a revolução tecnológica é uma questão que a gente tem que começar a observar. A tecnologia está produzindo conteúdos de uma maneira avassaladora, que vem de todos os lugares, de todas as formas, e eu acho que a grande discussão do filme é assim, o que fazemos com isso, o que faremos com isso? Né? E aí a questão do uso político, isso tudo são discussões que eu acho que é interessante do filme abrir, mas são questões para a gente refletir, a gente não tem respostas, a gente está mostrando 4 cases onde informações estão vindo. Provocando, né, Suzana? Exatamente. Deixa eu trazer de novo o professor Caio Túlio para essa conversa, para a gente poder encerrar esse bloco. Caio, a gente também viu no documentário uma informação justamente sobre o Twitter, né, sobre o Tweetcast, né, a invenção do aplicativo, a possibilidade do aplicativo e o Brasil como segundo usuário com o maior número de números desse aplicativo, atrás apenas do Japão, que o inventou. Isso traz uma tendência para o mercado brasileiro? Isso traz uma tendência para o uso dessa tecnologia, no seu ponto de vista, ou não? Traz, sem dúvida, o uso do vídeo na net tem se descolado bastante do uso da internet para os meios tradicionais, como e-mail, consumo de páginas normais, etc. Né? Então, eu acho que vocês estão me vendo ainda aí, não? Perfeitamente. Então tá. Porque seja vendo um site ou transmitindo um e-mail ou participando do Facebook, cada vez mais se consome o... Vocês viram o pico, o filme mostra bem o gráfico que mostra durante as manifestações de junho, o pico que deu na transmissão dos streamings, usando ali o Tweetcasting. Então isso, sem dúvida, demonstra aí um veio de já não é mais futuro, é um veio de
realidade, quer dizer, que é o uso, a manipulação, no bom sentido, no sentido de trabalhar o vídeo, né? E a emissão de vídeos via internet. Isso ele está fazendo de todas as formas, para consumir, né, produtos audiovisuais, como uma série, um filme, um noticiário, até ou jogar, participar de um game, etc., ou produzir notícia de dentro, né, dos eventos que estão acontecendo, ou de locais onde a gente tem difícil acesso, caso típico aí de Gaza, para levar ao mundo informações importantes, né? O Twitter, por exemplo, e aí sem imagem, foi o primeiro lugar onde o mundo teve a informação de que estava acontecendo alguma coisa estranha no dia, por exemplo, em que o Bin Laden foi capturado e assassinado lá pelo exército americano, lá pelos soldados americanos, né? Então, sem dúvida nenhuma, está acontecendo. Mas eu queria dar um depoimento também sobre a questão tecnológica e da disrupção que a gente está vendo nesse momento, nesse setor. E, nesse sentido, o documentário é maravilhoso, por mostrar exatamente essa disrupção, essa mudança brutal de uma maneira de fazer determinada coisa, e nesse caso a coisa é fazer a notícia, contar o que está acontecendo, é dar um depoimento, né? E essa mudança tem sido radical e está levando aí a indústria da mídia a se repensar inteiramente, totalmente, e sofrendo muito com isso no mundo inteiro. Tá legal. O professor Caio Túlio Costa, falando diretamente de São Paulo, consultor em mídia digital. Muito obrigado pela participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade, Caio. Obrigado a vocês. Um abração para todo mundo aí. Muito bem, o Sala Debate vai fazer um breve intervalo agora e na volta continuaremos aqui para debater o Levante, documentário que venceu o 5º Pitch de Documentário Futura e está sendo exibido na nossa programação. O intervalo é rapidinho e a gente volta já já.